Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio e a gente está aqui dando continuidade ao nosso trabalho de regulação. Nós vimos em blocos anteriores o que é uma administração direta, nós vimos o que é uma administração indireta, nós vimos também em blocos anteriores, né, o que se entende também por uma agência reguladora e vimos as principais características do ponto de vista técnico do que seria uma agência reguladora. Eu quero, nesse momento, me aprofundar e falar um pouquinho mais de regulação. A gente já estudou em blocos anteriores também a agência reguladora no contexto da reforma do aparelho do Estado, que é do governo FHC. A gente vai retomar esses assuntos, só que eu vou falar agora da evolução dos conceitos de Estado. Você vai entender que, com o passar do tempo, os conceitos relativos a Estado, eles vão mudando. Os conceitos relativos a Estado, eles vão sofrendo alteração. E quando esses conceitos relativos a Estado vão sofrendo alteração, você vai perceber que a atuação, a intervenção, a regulação que o Estado faz, né, sobre a economia, sobre as empresas, com o passar do tempo, essa alteração, essa regulação, ela foi, né, mudando com o passar do tempo. Então, né, se a gente pegar os estados antigos, né, que a gente pensa lá no Estado liberal, a gente pensa lá no Estado social, a gente vai perceber que o Estado ele atuava pouco. Já no Estado intervencionista, a gente vai perceber que há uma atuação muito maior, né, do Estado dentro do contexto da administração pública. É justamente sobre isso que a gente vai falar. E depois a gente retoma o conceito de regulação, dentro desse contexto, que é o contexto de Estado intervencionista. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Coloca comigo o primeiro slide na tela. Evolução dos conceitos de Estado. Primeiro Estado que se tem notícia é o Estado liberal, que surge no século XVIII. Surgiu por inspiração da Revolução Francesa, sob o signo da liberdade e igualdade entre os homens. Muito importante, foi um Estado marcado pelo não intervencionismo. Ou seja, o Estado praticamente não intervia na sociedade e nos setores econômicos. Fechando aqui em mim. A gente fala liberdade e igualdade, mas nesse contexto de Estado liberal, a ênfase maior era na questão da liberdade. Liberdade para ter empresa, liberdade para abrir negócio. Só que a gente vai perceber que esse tipo de Estado, ele vai trazer alguns problemas para a sociedade. Ele não vai ser um Estado igualitário, onde todos terão as mesmas oportunidades. Aí, dentro desse contexto, a gente começa a perceber que vão começar a existir distorções. Beleza? Volta no slide lá. Acompanhe comigo na tela. O objetivo central do Estado era o indivíduo, o papel do Estado era garantir, acima de tudo, a liberdade das pessoas. Daí, o distanciamento do Estado em relação à vida social, econômica e religiosa dos indivíduos. Apenas alguns serviços tiveram sua titularidade assumida pelo poder público. Atividade de interesse geral. Não havia grande necessidade de descentralização, mesmo porque as atividades exercidas restringiam-se a quase exclusivamente atividade típica de Estado. Ou seja, quais eram as atividades desenvolvidas pelo Estado? Defesa nacional, segurança interna, arrecadação, exercício do poder de polícia, que são, em geral, indelegáveis, por serem incompatíveis com os métodos do direito privado. Fecha aqui em mim. Se a ênfase é a liberdade, e o Estado presta pouquíssimos serviços, e praticamente não tem intervenção nos setores econômicos, e nas relações de consumo, e principalmente na prestação de uma grande gama de serviços, muito pelo contrário, o Estado prestava aqueles serviços reduzidos e serviços típicos de Estado, né? Defesa nacional, segurança pública, arrecadação. E são atividades típicas do poder público. Então, nessa época, a atividade do Estado era uma atividade reduzida e a ênfase era a liberdade.
E uma coisa importante dentro desse contexto é que a gente pode perceber que não existia descentralização. Muito pelo contrário. Você tinha as atividades reduzidas, centralizadas na mão do Estado, porque as atividades eram atividades reduzidas. Teoricamente falando, o Estado dava conta de desenvolver, de realizar, de fazer todas essas atividades. Era mais ou menos isso. Então, nesse contexto do Estado liberal, não tem sentido tratar de descentralização. Esses pequenos serviços e atividades desenvolvidas por este Estado eram atividades centralizadas. Beleza? Tranquilo? Sem novidade? Beleza? Detalhe importante, que em termos de administração pública, nesse Estado liberal é que surge a administração pública burocrática, para colocar ordem no patrimonialismo, nas práticas patrimonialistas. Tudo bem? Então, quando Getúlio Vargas, como presidente da República, ele assume a administração pública nos anos 30, o que ele encontra é um Estado liberal, com excesso de liberdade. E esse excesso de liberdade trouxe para a administração pública, né, as oligarquias, os mais ricos predominavam o poder econômico, predominavam o poder político, e também isso trouxe práticas que não eram condizentes com uma administração pública. Ou seja, né, corrupção, nepotismo, malversação do patrimônio e do patrimônio e dos bens públicos. Isso tudo dentro do Estado liberal. ênfase, igualdade. Quase nenhuma intervenção do Estado nas relações de consumo, na economia e na regulação de mercados. Beleza? Lembrando que nesse contexto, a atividade estatal era uma atividade reduzida. Beleza? Fazia os serviços básicos de Estado. Próximo. Acompanhe comigo na tela. As demais atividades públicas tinham seu exercício transferido aos particulares, por meio da concessão. A realização dessas atividades por particulares era feita via contrato e restringia a intervenção do Estado nos negócios privados ao mínimo necessário. Ou seja, como a empresa privada e toda a sociedade privada tinha muita liberdade, as atividades relativas do Estado com relação a negócio eram atividades muito reduzidas. Como eu falei anteriormente. Qual era a ênfase desse Estado? Liberdade. Aí vem o X da questão, o grande problema. Ocorre que essa intervenção mínima do Estado gerou consequências desastrosas. Primeira consequência básica, criação de monopólios. As grandes empresas começaram a se unir, o que dizimou, prejudicou, acarretou problema para as pequenas empresas. E desigualdades sociais acentuadas. Um proletariado vítima da miséria e a ignorância. Fechando aqui em mim. Em termos de empresa, em termos de economia. Estado liberal, monopólio. As empresas maiores, as empresas mais ricas passam a mandar, passam a comandar e passam a prejudicar as pequenas empresas. Outra coisa importante, dentro desse contexto de Estado liberal, né? Como o Estado presta serviços reduzidos, significa dizer que o Estado ele não ajuda a diminuir as desigualdades. Determinados serviços pagos, só os mais ricos tinham acesso. Moral da história, você tinha uma grande desigualdade social no Estado liberal, onde você tinha muita liberdade, ou ênfase em liberdade. Beleza? Tranquilo? Então, nesse contexto, a intervenção do Estado era mínima, quase zero. Interessante, muitas atividades, que eram atividades que podiam ser passadas para os particulares, para as empresas privadas, isso acontecia mediante contrato. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Surge, então, o Estado social. A ênfase é a igualdade. Por isso que tem uma balancinha aí, ó, que a gente tem uma representatividade igual. É só para te dar essa ideia. O slide é um inspirador. Em contraposição ao Estado liberal, surgiu após a Segunda Grande Guerra o denominado Estado social, em que a preocupação com o princípio da liberdade foi superada pela necessidade de assegurar o cumprimento de outro princípio, o princípio da igualdade. Fechando aqui em mim. Quando a gente faz um link de regulação com a administração pública, eu fiz agora há pouco esse link. Eu não posso esquecer que a era Vargas,
que trouxe a primeira reforma na administração pública, que foi a reforma burocrática, surge no Estado liberal. Pós Segunda Guerra Mundial, finalzinho do governo Getúlio Vargas, o que nós temos? A inauguração de um novo tipo de Estado, que é o Estado social. A ênfase agora não é mais a liberdade, a ênfase é a igualdade. Se o Estado quer diminuir as desigualdades sociais, ele tem que ter uma intervenção maior. Intervenção na economia, na distribuição de renda, na empresa privada, a não permissão dos monopólios. Ou seja, também a era Vargas, onde houve a reforma burocrática na administração pública, você vai ter um Estado que é um Estado considerado Estado social. Estado social, ênfase na igualdade das pessoas, não ênfase na liberdade como era o Estado liberal. Beleza?